Hoje eu quero falar com você que está firme nessa decisão de descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida. Sim, o que Deus quer de você? Qual é o sonho de Deus? Quantas pessoas, um tanto quanto desorientadas, quantas pessoas sem saber para onde ir? Então você que decidiu orientar toda a sua vida, descobrir e se lançar nesse propósito. Há um propósito maior para a minha vida. Você também que deseja alcançar aquela paz interior que independe das circunstâncias. Como diz São Paulo, eu aprendi a viver na abundância, na escassez. O que é que vai me separar do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Cristo? A espada, a tribulação, a perseguição, a fome? Não, nada pode nos separar do amor de Cristo. Alcançar essa paz interior e essa liberdade interior que não depende das circunstâncias, não depende dos acontecimentos. Você sabe louvar o Senhor, seja qual for a situação. Mais do que isso, você também que deseja construir relacionamentos sólidos, profundos, algo tão raro em nossos dias. Para construir relacionamentos sólidos, que resistem às tentações, às muitas provas, é preciso fazer esse caminho de conhecimento de si. É preciso crescer nessa intimidade, é algo que só acontece à medida que você se aproxima ainda mais de Deus. Então, ser capaz de amar, servir melhor, descobrir algo que, na verdade, só Deus pode revelar, isso tudo para você que decidiu não parar. E Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte no seu livro Castelo Interior, ao tratar das terceiras moradas: a segurança que nós temos é exatamente continuar caminhando. É como alguém estar subindo um alto monte. É cansativo, dá trabalho, mas a recompensa é tão grandiosa e se você para no meio do caminho, você vai começar a ficar mais cansado, você não vai aguentar e você vai acabar caindo. Então ela vai dizer: não para, continua. E eu quero acolher você aqui com esta palavra, seja qual for a situação que você enfrenta hoje, não pare, continue. Continue caminhando, continue buscando o Senhor, continue buscando respostas em Deus. Não dê atenção àquelas vozes que querem fazer você parar, que querem fazer você retroceder neste caminho. Não, continue. Meus queridos, eu não sei se você chegou aqui há 15 dias atrás, há uma semana atrás, ou se de repente você está chegando aqui agora. Se hoje é o seu primeiro dia, fique, permaneça, esta palavra hoje é para você. E eu quero meditar com você o capítulo 37 desta obra, Imitação de Cristo. Uma obra que foi luz na vida de muitos santos, que forjou, que formou muitas almas fortes, como Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo. Então, no capítulo 37, da terceira parte desta obra, Imitação de Cristo, o autor, inspirado, ele diz o seguinte: filho, abandona-te e me encontrarás. Aqui é o diálogo de Jesus com a alma. Um dos grandes benefícios desta obra é que ele te ensina a rezar. Filho, abandona-te e me encontrarás. Permanece firme, sem escolha e sem qualquer propriedade, e sempre ganharás. Pois também se te acrescentará uma graça maior, tão logo tenhas renunciado a ti mesmo para não mais retomar-te. Esse caminho de crescimento, ele pede algo que as pessoas, no geral, têm muita dificuldade de ofertar, de fazer, que é a renúncia de si. Hoje eu estou com muito material aqui, gente, vai e vem grande aqui. Abra a sua Bíblia, Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, lá no capítulo 16.
Jesus, ele vai dizer aos seus apóstolos, não é? Que para segui-lo, não é? Que para segui-lo é preciso realizar algo aqui. Preste atenção. Mateus 16, 24. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, eu quero seguir Jesus. Eu quero. E você? Certamente você que busca essa paz, essa liberdade interior, essa vida plena, essa libertação, essa cura, você empreendeu também este segmento de Cristo. Eu quero seguir Jesus. Eu quero vida. Não é? Os apóstolos vão dizer, numa outra passagem, Senhor, a quem nós iremos se só Tu tens palavras de vida e de vida eterna? É claro que eu quero seguir os passos de Jesus. Pois bem, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, com Santa Teresa, nesse caminho de moradas, ou seja, de crescimento, não é, de intimidade com Deus, nós chegamos aqui, passamos daquele ponto apenas de seguir. Tomamos uma decisão, eu quero. Entrei no castelo, comecei a buscar um maior compromisso com a vida de oração, entrei nas segundas moradas, mas nós chegamos nesse ponto aqui, essa renúncia de si, renunciar. Sabe aquela coisa, eu quero seguir Jesus, mas do meu jeito? É isso que vai ser combatido nessa morada. E por uma razão muito simples. É porque do seu jeito não dá certo. Como é que dá certo então, irmã Maria Raquel? Do jeito de Deus. Você acabou de sair, se você estava no Rosário da Madrugada, junto com o Instituto Hesse, de hoje, nesse dia 9 de março, nós escutamos um testemunho forte da Isa. E ela já tinha uma caminhada com Deus. A Isa, ela tinha fé. Ela acreditava que Deus existia, que Deus agia. Mas havia muita coisa que ela não acreditava. Como, por exemplo, a presença de Jesus na Eucaristia, a maternidade divina, não é? A intercessão de Nossa Senhora. Para ela, até então, a Nossa Senhora era uma mulher qualquer. Mas, de repente, ela começa a viver uma experiência tão forte, que ela percebe que ela não encontrou ainda a verdade plena, é preciso dar mais passos. Não, então, não é do jeito dela, mas é do jeito de Deus. E é a partir daquelas experiências, de uma direção espiritual com o sacerdote, começando a ir à missa, estudando um pouco mais profundamente, através de algumas outras experiências, a Isa começa a perceber que não pode ser do jeito dela, é do jeito de Deus. A renúncia e aqui o desapegar-se de anos professando uma outra fé, desapegar-se aos seus conceitos, a sua maneira de enxergar, passa por essa renúncia, mas não só essa, né? Tem muitas outras que o Senhor vai pedindo, é como, digamos que, para ver o milagre, para tocar o milagre do vinho, lembra das bodas de Caná? Você precisasse entregar a sua água. Seria insanidade, imagina só, vai lá para as bodas de Caná. É o segundo mistério luminoso do seu rosário. Vai faltar vinho naquela festa. Nossa Senhora percebe, se antecipa. Aí Jesus olha para aqueles servos e diz, encham as talhas de água. Como se de repente eles dissessem o seguinte, não, a água é algo valioso para nós. Eu não vou encher as talhas de água. Eu não vou gastar a água que eu tenho. Espera aí. Se você me der água, eu vou te devolver vinho. E o vinho aqui, nesse contexto, é o que vocês precisam, é o milagre.
Qual milagre que hoje você precisa tocar na sua vida? O milagre que hoje você precisa, mas para tocar o milagre eu preciso entregar. No caso deles, era a água. Através desse exemplo, você percebe o quanto é insano. Loucura. Não fazer a renúncia, não entregar a Deus. E o grande questionamento que se faz nas terceiras moradas é: qual a área da minha vida, o que eu ainda não quero entregar a Deus? Mas para que eu contemple o milagre, eu vou precisar entregar. E isso é bom para você. Não é um benefício para Deus, isso é benéfico para você. Renunciar, quem quiser me seguir. É perder para ganhar. É perder para ganhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa perder aqui é o medo. Né? A Isa falava assim no seu testemunho: eu tinha medo do que eu ia perder. A gente tem medo de, vamos lá, como São Pedro, deixar a rede velha rasgada. Não é? Os apóstolos deixaram tudo. Aí, às vezes, claro, a maneira um tanto quanto com bom humor de comentar isso, mas não deixa de ter o seu fundo de verdade. Deixar o quê, Pedro? Aquele teu barco já velho, a tua rede rasgada. Mas a gente tem medo. Só que quem obedece não erra. Renunciar por amor a Deus é o melhor investimento que você pode fazer. Então vamos lá. Senhor, quantas vezes hei de renunciar e em que situações eu hei de me abandonar? A paz que muitas vezes vai embora e você perde a paz, não é por causa do problema. Que problema, meu querido? Como a gente já falou várias vezes, só não tem quem já está lá no cemitério da paz, né? Que já está lá. Mas problema, você só vai escolher qual, né? Você vai resolver, vai ser o da vez. Mas a gente tem problemas a toda hora, situações que demandam a nossa atenção, a nossa diligência. Então, não é um problema. Mas essa confiança, esse abandono, abandonar-se em Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese, tá? Porque muitas pessoas ficam ouvindo a pregação e dizendo: meu Deus, eu estou em qual morada? Eu estou na primeira, eu estou na segunda, eu estou na terceira. Santa Teresa vai dizer que isso não é o mais importante. Não é identificar onde eu estou, mas é não perder de vista onde você quer chegar. O mais importante não é saber onde eu estou. O mais importante é não perder de vista onde eu quero chegar e os meios. Porque o grande benefício que Santa Teresa, doutora da Igreja, nos dá com esta obra Castelo Interior é colocar em nossas mãos, à nossa disposição, à luz daquilo que é o ensino da Igreja, os meios. É nos fazer compreender esse dinamismo da vida interior, da vida espiritual, que muitos ignoram. Né? Eu me torno especialista nisso e naquilo. A melhor maneira de extrair o melhor do café, não é, irmã Maria Joana? Sei lá, a melhor maneira de fazer aquela comida, a melhor maneira de desempenhar a sua função, como ser um bom pai, uma boa mãe, a gente vai se especializando e buscando maneira de aprimorar. Mas a gente, muitas vezes, ignora a base, o fundamento que é a vida interior e a vida espiritual. Há muita gente que já adiantou esse vídeo, passou para o seguinte, porque julga que isso não é importante. Tadinhos, a nossa compaixão, porque um dia eles voltarão. Mas hoje ainda não compreenderam que a vida espiritual, que essa vida interior está na base de tudo mais. É a base do edifício, é a base de tudo aquilo que eu anseio construir. Um bom casamento, bom relacionamento, bom no trabalho, forte para enfrentar as dificuldades, lidar com tudo isso, tendo em vistas algo muito maior, a base é aqui. Mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, né? Até as pessoas falam, não é exatamente assim, mas às vezes isso nos dá um chacoalhão.
Se você não tem tempo para Deus, depois não vai exigir que Deus tenha tempo para você. E isso aqui não é um problema de Deus, não. Porque Deus, Ele está assim, ó, escancarado, à disposição, querendo te encontrar a todo instante. Mas é você, é a falta de disposição interior para encontrá-lo. Então, se não tenho tempo para Deus, eu também não receberei. Eu estou me privando das graças e bênçãos de Deus. Investir na sua vida espiritual é o grande passo que você precisa dar. Do contrário, você não vai saber lidar com os benefícios, sabe? Do contrário, você não vai saber lidar com aquilo que a divina providência coloca nas tuas mãos para que você possa gerir, administrar. Desde aquilo que são os bens temporais até tantas outras realidades. Pessoas que receberam muita coisa, mas não souberam administrar e por isso perderam tudo. Perderam essa aula, perderam essa formação. Perderam esse vídeo de aprender com a palavra de Deus, com aquilo que nos ensinam os santos, como Santa Teresa. Quantas vezes hei de renunciar? Sempre. E a toda hora. Por que hoje existe uma grande dificuldade no exercício da maternidade e da paternidade? Do ponto de vista puramente humano, a maternidade, a paternidade, ela é o ápice da maturidade humana. Bem exercida, obviamente. A maternidade e a paternidade traz para o homem e para a mulher a maturidade, ou seja, é o sacrifício de si. Imagina você, mãe, que tem seu filhinho, ele chega, ele aí recém-nascido, quantas renúncias você precisa fazer por ele? Mas imagina você dizer assim, eu vou fazer a renúncia só o primeiro mês. Segundo mês de vida, eu já não vou renunciar mais nada por ele. Funciona? Óbvio que não. Isso é loucura. Desde o momento em que você é mãe, que você concebeu, a partir daquele momento, começou um caminho de renúncia, que vai até a morte. E nessa renúncia de cada dia para dar vida, você é feliz. Porque aqui está a minha missão. Formar esta alma para o céu, educar, nutrir, e aqui reside a minha alegria. Há mais alegria em dar. Mas essa correta percepção, está distorcida na mente e na vida de muitas pessoas que não foram criadas, formadas para o sacrifício, para o dom de si. E, infelizmente, correm o risco de ficarem só como aquele grão, aquele trigo, o grão de trigo que cai na terra, e se não morre, não produz fruto. Fica só. Então, quanto renunciar sempre e a toda hora? Tanto no que é pequeno como no que é grande. E a sua felicidade está aqui. Há pessoas caprichosas, mimadas. E pode perceber que são pessoas, no geral, são pessoas infelizes, são pessoas, no mínimo, insatisfeitas. Essas pessoas, quanto mais caprichosas, mimadas, apegadas à sua vontade, preste atenção, são pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas. Do contrário, a pessoa que aprendeu esse caminho do dom de si, a renunciar, a dizer não aos seus caprichos, são pessoas, no mais das vezes, livres, ou pelo menos num caminho de liberdade interior. Elas estão para além das circunstâncias. Isso você não vai ver em nenhum curso aí fora de autoajuda. Dificilmente vai escutar isso também nos consultórios, nas terapias.
Quem nos revelou isso foi Jesus. Quem nos ensina isso é Jesus. Aí fora, o que geralmente você vai ouvir é: faça a sua vontade. E nós temos um povo cada vez mais insatisfeito. Um povo que não já beirou a loucura, não, que enlouqueceu. Então, sempre a toda hora, no que é pequeno como no que é grande, não faço exceção alguma, mas quero que te mostres em tudo despojado. Do contrário, como poderás ser meu, diz Jesus, e eu teu? A esposa, não é? No Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quem tem Jesus tem tudo. Busca o Senhor e tudo vai ser acrescentado. Inclusive, nesse plano aqui, aqui onde a gente está, é aqui que é acrescentado mesmo. Nosso Senhor vai dizer, a gente vai receber 100 vezes mais, e já aqui. Não é só lá a vida eterna. Ai, Maria, a senhora está falando do céu, né? Também. Mas é já aqui. A gente precisa pedir ao Espírito Santo um pouco mais de sabedoria. Porque Satanás consegue enganar com muita facilidade, pedir sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, temor de Deus. Pede os dons do Espírito Santo para ser um pouquinho mais esperto. Para ser menos nécio, né? Menos, como diz Jesus, menos lento. Vós sois lentos. Sejam mais espertos. Então, do contrário, como poderás ser de Deus se não tiveres despojado por dentro e por fora de toda vontade própria? O que é que precipita Lúcifer nas profundezas do inferno? A vontade própria. A gente não consegue enxergar além. A nossa visão ela é muito limitada. E graças a Deus nós precisamos nos ancorar em alguém que vê além. E só Deus consegue enxergar além. Então, a nossa vontade, ela escraviza. Você, pai e mãe, vai compreender isso aqui, por exemplo, o seu filho. Se você for fazer todas as vontades do seu filho, ele vai adoecer, eu tenho certeza. Ele não sabe a hora de parar, seu filho ainda pequenino. Ele não sabe Tem uns grandes que não sabem, quanto mais os pequenos. Ele não sabe a hora de parar. Ele quer chocolate, ele quer a caixa inteira. Ele quer sorvete, ele quer o pote inteiro. Ele quer sobremesa e ele quer agora antes do almoço. Se não é você, papai e mamãe, ordenando e dizendo, filho, eu vou te dar. Mas é na medida certa. Eu vou te dar. Mas não é agora. Eu vou te dar. É assim que Deus faz conosco. A coitada de Eva, a pobre coitada de Eva, ela quis antes do tempo algo que Deus já iria dar para ela. Quereis ser como Deus, diz a serpente astuta. Aí Eva baixou a guarda, baixou a vigilância, foi inventar de conversar com a tentação, abocanhou o fruto proibido, desobedeceu a Deus, porque quis antecipadamente aquilo que Deus iria dar na hora certa. A vontade própria escraviza. Por isso que o autoconhecimento nesse caminho com Deus é tão necessário. Espera, o meu conhecimento é limitado. Eu não estou vendo o quadro todo, Deus é quem está vendo. Então, libertar-se dessa vontade. Veja que aqui Santa Teresa está conversando com almas que já deram passos importantes. Você já decidiu abandonar o pecado. Se não, espero que decida agora. Decidir abandonar o pecado. Declarou guerra ao pecado mortal. Depois, declarou guerra também até aos pecados veniais. Começou a ter vida de oração constante, diálogo, amizade com Deus. Mas aí, quando Deus revelou o plano todo, você deu um passo para trás. Disse, não, peraí, Jesus,
Vamos conversar direito? Vamos conversar direito. Não é assim também, não. Eu quero caminhar contigo. Tá? Eu vou à missa, eu rezo, mas do meu jeito. Sabe quando isso acontece aqui nessa morada? Às vezes com coisas muito boas. Você já tem o seu plano de vida, o seu plano de oração, a sua regra. E você decidiu que hoje você vai ter 1 hora de oração. Aí, de repente, alguém bateu na sua porta pedindo ajuda. Ah, não. Está na hora da minha oração. Ah, não. Está na hora da minha oração, do meu encontro com Deus. Fulano, me ajuda, socorro. Não, 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 não. Porque agora é a hora da minha oração. Renunciar à vontade aqui. Mas, irmã Maria Raquel, era um encontro com Deus. Sim, mas Deus está querendo te encontrar de outra forma, meu querido. É naquela pessoa necessitada. É naquela pessoa necessitada que Deus está querendo te encontrar agora. Entende que aqui em Santa Teresa começa a passar um pente fino. Vou dar um exemplo muito claro na vida religiosa. Deus me chamou, respondi, vou para o mosteiro, deixei tudo. Deixei tudo, irmã Maria Raquel. Vamos ver se você deixou a si mesmo. Porque deixar tudo, perto de deixar a si mesmo, é fácil demais. O negócio, o sapato aperta é deixar a si mesmo. Aí você entra no mosteiro e a regra de vida, né? Tem a oração, tem o momento da adoração, tem a oração mental, tem isso, tem aquilo, mas de repente vem algo que mexe no seu dia. Ah, não. Mas agora é a hora da minha oração mental. Não, meu querido. Hoje você vai rezar de outro jeito. E você precisa manter a paz interior e a mesma serenidade. E saber oferecer a Deus o sacrifício. Entende que aqui é como diz o Salmo. Eu te ofereço um sacrifício de louvor, aquilo que seria lícito fazer e possuir. A mãe que chega em casa muito cansada. Já vem muitas vezes ali de uma jornada exaustiva, chega em casa, tudo que ela queria era descansar. Mas quando pensou que não, colocou o termômetro na criança, uma febre altíssima. Não. E vamos fazer mais aqui. Era o horário que aquela mãe iria à Santa Missa. A missa dela, o sacrifício de louvor que ela vai oferecer a Deus, a comunhão dela hoje vai ser espiritual. Ela vai cuidar dessa criança. A renúncia. Qual o grande problema, então? É uma geração que não quer amadurecer porque não quer se sacrificar, porque não quer renunciar. Então, uma geração infantil, infantilizada. E nada mais triste, nada mais escravizante, nada mais insatisfatório, nada mais sem graça. É uma vida que não vale a pena. Viver desse jeito é uma vida que não vale a pena viver desse jeito. É preciso abrir-se à graça de Deus para receber uma vida nova no Espírito. Quanto mais rapidamente o fizeres, tanto melhor te irá. E quanto mais plena e sinceramente o fizeres, tanto mais me agradarás e mais amplamente lucrarás. São Francisco de Assis, ele vive uma experiência muito forte. Aprisionado, ele se encontra com o Evangelho de Cristo, começa a folhear as páginas do Evangelho. E ali ele sofre uma conversão, ali ele passa por uma transformação, por uma mudança de vida. E é já, em algum tempo, nutrindo esse relacionamento, essa amizade com Deus, onde ele chega, não é? Ele faz aquela pergunta, ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O que queres de mim?
Mas isso não é algo de um dia. Todos os dias nós precisamos nos colocar na presença do Senhor com essa mesma pergunta e dizer: Senhor, hoje, o que queres de mim? Teve um dia que Nossa Senhora fez essa pergunta. E Deus respondeu: o teu filho. A tua vida. Jesus vai dizer, na iminência de ser crucificado, não é? Ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Deus não quer arrancar nada de nós, mas Ele quer receber. A minha vida, eu entrego livremente. É o único sacrifício que é aceito por Deus, é aquele que é feito livremente. Deus não obriga. Nossa Senhora, naquele momento, oferece o seu sacrifício. A vida inteira ela foi formada e forjada entendendo que era preciso dar, entregar a Deus. Outro dia nós recebemos aqui uma mamãe cuja filha faleceu em razão de um câncer. E no leito da sua filha, que agonizava, ela disse que a sua oração foi essa, claro, depois de todo um preparo, porque Deus tem paciência, Deus tem misericórdia. E ela disse: filha, pode ir. Nossa Senhora vai cuidar de você e vai cuidar de mim. E ela conta que a filha deu o último suspiro. Um despojamento. Vamos para a realidade. O que nós vamos levar conosco daqui? Olha, pensa na tua morte, olha para o teu caixão. Quantas gavetas você está vendo nele? Tem espaço para mais uma pessoa? Não. Não tem gaveta, não tem espaço para mais ninguém. É assim, despojado, que nós vamos sair daqui. E o grande desafio é despojar-se. Já agora, e despojar-se não significa indiferença, não significa estar nem aí, muito pelo contrário. O quanto Nossa Senhora dedicou-se a Jesus, o quanto ela cuidou, o quanto tudo. Mas é um coração que está ancorado em Deus. É um coração livre, é um coração despojado. E aqui nessa morada, Deus vai começando a trabalhar esse despojamento. Esse despojar-se. Há certas pessoas que renunciam a si mesmas, mas com alguma exceção. Pois não confiam plenamente em Deus. Por que que eu não me despojo? Por que que eu não me desapego? Uma das razões, falta confiança em Deus. É preciso dizer essas coisas que, embora pareçam tão óbvias, às vezes a gente esquece e não tem a consciência. Eu confio mais em mim do que em Deus. Eu confio mais no meu plano do que no plano de Deus. Falta confiança. Não confiam plenamente em Deus e por isso ocupam-se em providenciar para si. Há também alguns que oferecem tudo primeiro, mas depois, quando a tentação bate à porta, voltam rapidinho de onde saíram para o que lhe é próprio. E não progridem absolutamente na virtude. Não alcançam a verdadeira liberdade, nem a graça da familiaridade, da intimidade com Deus. A menos que primeiro façam a renúncia integral e a cotidiana imolação de si, sem a qual não subsiste nem subsistirá a união. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo por quê. Que embora muitas vezes as nossas igrejas estejam lotadas,
os nossos eventos muitas vezes estejam transbordando, Santa Teresa vai dizer, Nosso Senhor tem muito poucos amigos. Pouquíssimos amigos de Deus. Cada um julga a si mesmo. Não é a minha intenção. Mas eu tenho certeza que isso está sendo descortinado diante dos teus olhos. Não sobre o outro, mas na sua própria relação com Deus. Descobrir-se tentando entrar no castelo não é de todo ruim. Pior é quando você ignorava isso. Mas não podemos parar aí. É preciso dar passos concretos. Existe um caminho trilhado pelos santos e ensinado por eles. Veja o quanto Santa Teresa d'Ávila deve ter penado, coitada. O quanto ela penou até ir descobrindo na sua vida e a partir das suas experiências, claro, uma ação absurda do Espírito Santo nela, para nos deixar isso registrado. Hoje nós temos esse caminho de perfeição, que é uma outra obra dela. Hoje eu tenho esse caminho escrito e que lança uma luz. Agora eu sei como chegar até essa união com Deus. Ter uma vida de oração de maneira que produza frutos. Maria Raquel, não é fácil ouvir tudo isso. Por que você acha que Jesus pergunta para os seus apóstolos, para os seus discípulos, né? Está lá no Evangelho de São João, Jesus começou a falar, o povo começou a ir embora. Aí Jesus ficou só observando, só olhando. Quando um monte de gente já tinha ido embora, ele olhou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que ainda estavam ali, e disse, e vocês não vão embora também, não? O que vocês estão fazendo aí? Vocês também não vão embora, não? Porque o povo tinha dito, essa palavra é muito dura. Hoje em dia tem um atalho para tudo, né? Tem uma maneira mais fácil de chegar a tudo. Bom, se formos falar de atalho nessa vida, nesse caminho, nessa vida espiritual, então vamos por Nossa Senhora. Mas eu vou te dizer, dessas, como escola, né? Primeira série, segunda série, terceira, aqui não tem como você chegar ao último estágio sem passar por todo esse processo. Não é que Nossa Senhora, ela vai lhe fazer pular etapas, é que ela segura na tua mão e alcança uma graça especial para que você chegue lá, mas tem que passar. E aí Jesus, quando pergunta, Pedro vai dizer, nós vamos para onde? Pelo amor de Deus. Não tem para onde ir, não. Só tu tens palavra de vida, só tu tens palavra de vida eterna. Nós não vamos arredar o pé, nós vamos ficar aqui mesmo. Como diz Santo Agostinho, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Não é? Santo Agostinho vai dizer, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Não vamos arredar o pé daqui não, nós vamos ficar aqui mesmo. A verdade liberta. Veja quantas pessoas estão há anos. Eu leio testemunhos de vocês. E mesmo há anos ali, indo à igreja, rezando o terço, mas sem dar passos concretos. Porque nunca tinha sido descortinado aos seus olhos todo esse caminho e toda essa ascese, ou seja, essa necessidade de despojamento para chegar a uma união com Deus, que significa, sim, aquela liberdade interior, aquela paz interior, aquela fortaleza, relacionamentos sólidos, a toda prova. Já te disse muitíssimas vezes e digo agora novamente,
Abandona-te, renuncia a ti mesmo e desfrutarás de grande paz interior. Dá tudo para obteres tudo. Eu diria mais, dá tudo para obter muito mais. Nada procures, nada peças, permanece puramente em mim, sem hesitação, e me terás. Livre serás no coração, e não te conculcarão as trevas. Não te vencerão as trevas, não te afligirão as trevas. A isso dirige os teus anelos, desejo. Roga-o, esforça-te em desejá-lo, a saber que possas despojar-te de toda a propriedade e assim seguir nu a um Jesus nu e morrer para ti e viver eternamente para Deus. Então se desvanecerão todas as fantasias, iníquas perturbações e supérfluos cuidados. Porque há tanta gente preocupado, demasiadamente ansioso, amedrontado, porque não dá esse passo. Afastar-se-á então o temor imoderado e o amor desordenado morrerá. Você quer um exemplo de alguém que não empreendeu esse caminho? Olha o que aconteceu com ele. E olha que fazia as coisas direitinho, viu? Observava os mandamentos. Abra lá a sua Bíblia, Mateus, capítulo 19. Versículo 16. Mateus 19. Olha o que aconteceu com essa figura aqui. Olha que rezava, observava aí os preceitos. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus disse: Não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo. Aí o jovem disse: Eu tenho observado tudo isso. Tenho observado tudo isso. O que me falta? Jesus respondeu: Bom, se queres ser perfeito, e é o próprio Jesus que diz, né? Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, sede santos. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Isso aqui, né, vai existir casos em que estamos falando, inclusive, todos os bens materiais, temporais, mas é muito mais do que isso. Há pessoas que não vão, que não podem vender todos os seus bens materiais, de acordo com o seu estado de vida. Mas ainda assim essa passagem é válida para você. O que é que Jesus está dizendo aqui? Para mim, para você, não só para os consagrados, mas também para você, pai e mãe de família, você que está aí deste mundo, tendo que se virar e trabalhar e labutar, essa liberdade interior. É não estar apegado a nada. É olhar para os bens que hoje você tem como administrador. São de Deus. E, portanto, Ele pode tocar na hora que Ele quiser. Olha o que Santa Teresa, será que eu vou encontrar aqui? Na sua obra Castelo Interior, esse livro são as obras completas, Terceira Morada. Ela traz alguns exemplos aqui dessa falta de renúncia, né? Senhor, me ajuda a encontrar aqui. São 2 capítulos nessa morada. Deixa eu ver se eu... Se eu não encontrar aqui agora, amanhã eu trago para vocês. Mas, bom, dentro dessa terceira morada, ela vai trazer alguns exemplos e apontar essa realidade de almas que ainda estão apegadas à sua vontade. Né? Por exemplo, alguém que tem muitos bens e de repente perde, mas continua tendo o necessário. Continua tendo o necessário para viver. Mas ele se rebela. E esse exemplo ela mesma vai trazer, porque, mas aqueles bens que eu tinha era para ajudar os pobres. Paciência. Se a divina providência dispôs dessa maneira, você vai ajudar muito mais
se submetendo ao que está acontecendo, do que daquela maneira que você pensou que ajudaria. Mas vamos ao jovem. Vai, vende os teus bens, depois vem, segue-me. Quando ouviu essa palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. O problema não era o possuir muitos bens, o problema era o coração dele estar apegado àquilo que ele tinha. O problema não é ser rico, pobre, o problema é ter o coração apegado a muito pobre e rico, a muito rico, pobre. A muito pobre e rico. No sentido de ser extremamente apegado. Certa vez, Santa Teresinha disse isso para sua irmã Celina. Né? Celina ficou chateada. Não me recordo agora se é porque pediram um alfinete ou pediram sem pegar o alfinete dela. Uma história... Sei que ela ficou sem aquele alfinete. E Celina ficou chateada. E Santa Teresinha vai dizer para ela: ô Celina, você é tão rica. Está aí perdendo a paz por causa de um alfinete. Não era o alfinete em si, mas é o apego do coração. É um coração apegado. Um coração que não despojou-se. E muito mais do que bem, quando a gente fala dos bens, isso se torna algo tão pequeno, o maior despojamento é da vontade própria. Não, mas eu queria assim. Não tem nenhum problema que você querer que seja assim. Mas quando a vontade de Deus se revela, é abandonar a sua vontade para fazer, para viver, para cumprir a vontade de Deus. E a grande notícia é que uma hora, essa luta, outras vão vir, mas essa luta vai cessar. Porque nesse caminho de união com Deus, vai chegar a hora, se você perseverar, vai chegar a hora que a sua vontade e a de Deus são uma só. E aqui a plena liberdade, a paz do coração, quando a vontade de Deus e a sua vontade é uma só. Você aprendeu a querer o que Deus quer. Nossa Senhora é o grande exemplo, o grande modelo. Ela tem pressa com a vontade de Deus. Isso é incrível, assim. Na escola de Nossa Senhora, ela tem pressa. Ela tem pressa em fazer a vontade de Deus. Não é um caminho fácil. Nosso Senhor nunca nos prometeu facilidade. É um caminho íngreme, subida, difícil, mas é o único caminho possível para as almas, para as pessoas que desejam crescer, amadurecer em Deus, que desejam a paz, a liberdade, que desejam construir uma vida sobre a rocha. Como diz a nossa madre, né? Tuas amigas te enganaram. Se você pensava que era de outro jeito, te enganaram. Ou você enganou-se a si mesmo, que geralmente é o que acontece. Mas seja muito bem-vindo a este caminho. É um caminho de subida, de crescimento. É um caminho de aprofundamento. É aprofundar. E na vida espiritual, quem para, retrocede. É preciso avançar e avançar. Cada dia mais. Não pare. Continue. Nós vamos chegar ao termo. E seremos felizes já no caminho. Tenha certeza disso. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Até amanhã, se Deus quiser.